Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Aqui novamente a professora Luciana Marinho com Orçamento Público, AFO, e eu vou trazer um assunto bem especial que vocês me cobraram muito, me pedem muito esse assunto e a gente vai tratar a partir de agora. Vamos falar sobre plano plurianual, só que não é somente o PPA na Constituição que a gente vai tratar aqui não, a gente vai tratar do PPA na Constituição, mas também da lei do PPA, que é justamente a lei do PPA de 2024 a 2027, que é a Lei 14.802 de 2023, trazendo aí todos os regramentos da lei, não só da lei como do manual do PPA, porque as bancas cobram não só a lei do PPA, mas também o manual do PPA. Então nós estaremos aqui com a aula super atualizada, super esquematizada e com muita coisa legal aí que vai cair na prova de vocês. Então aproveitem, eu acredito que para a gente concluir essa aula do PPA, a gente vai precisar aí mais ou menos de 2 ou 3 aulas, então ainda vou continuar falando sobre PPA em outras aulas, mas é isso, vamos começar então para a gente não perder muito tempo. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de PPA e vamos começar então, vamos lá. AFO para concursos, teoria, mas eu trouxe também algumas questões para a gente revisar o assunto. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre os instrumentos de planejamento, mas eu falei para vocês que o foco dessa aula é o plano plurianual. Mas para a gente começar a falar da aula, a gente precisa ir no artigo 65 da Constituição, que vai dizer assim: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. A primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que essa lei que está aqui na Constituição é uma lei ordinária. Então, nós estamos tratando de uma lei ordinária, lei de iniciativa do Poder Executivo. Então, há duas coisas que chamam a atenção aqui. É que é uma lei ordinária e essa lei é de iniciativa do Poder Executivo. Isso quer dizer que o Plano Plurianual, que é o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e os orçamentos anuais, que é a LOA, todas essas leis são de iniciativa do Poder Executivo e são leis ordinárias. Mas, professora, como essa iniciativa? Eu posso delegar, ou seja, o Poder Executivo pode delegar essa iniciativa? A resposta é não. Por quê? Nós temos a Constituição falando que é uma lei privativa do Poder Executivo. Então, se vocês olharem na Constituição, vai falar que é privativa do Poder Executivo. Só, pessoal, que ela é uma competência, na verdade, exclusiva. E por que é exclusiva? Porque ela não pode ser passada, delegada a outro poder. Ou seja, somente o Poder Executivo pode elaborar PPA, LDO e LOA, ou seja, tem uma competência exclusiva do Poder Executivo, ok? Então, nunca se esqueçam disso. E, inclusive, pessoal, não é indelegável, tá? É exclusiva e indelegável do Poder Executivo. Então, muito cuidado com esse detalhe. E é por isso que eu coloquei que a competência é exclusiva do Poder Executivo e indelegável, ok? Professora, mas se tiver que a competência privativa, tá certo na prova? Tá certo, porque na Constituição fala de competência privativa. Mas vocês têm que lembrar que ela é indelegável, só isso, ok? Falando sobre PPA e os instrumentos de planejamento como um todo, nós temos que lembrar que esses instrumentos eles passam por um processo de integração. Então, PPA, LDO e LOA, no final das contas, vai ser instrumentos que eles vão estar integrados entre si para eles fazerem realmente as políticas públicas serem efetivas. E nós temos aqui até um conceito trazido por Giacomini, que ele diz o seguinte: de acordo com o modelo de integração entre planejamento e orçamento, então percebam aqui que Giacomini já fala que existe uma integração entre planejamento, ou seja, o PPA, e o próprio orçamento operacional, que é a LOA, e esse processo de integração vai ajudar a definir os objetivos estratégicos e as políticas públicas básicas, como ele fala aqui no final desse conceito. Mas interessante ele falar o seguinte, que o orçamento anual constitui um instrumento de curto prazo, ou seja, essa LOA, ela é de curto
prazo, ok? E ela operacionaliza os programas setoriais e regionais de médio prazo. E o que é médio prazo, pessoal? É o nosso PPA. O nosso PPA, nós podemos dizer que ele é de médio prazo e ele vai cumprir ali os grandes objetivos, metas dos projetos estratégicos das políticas básicas. O que eu quero que vocês saibam aqui é que existe um processo de integração entre planejamento e orçamento. A partir de agora, a gente vai tratar basicamente do plano plurianual. O que eu quero que vocês lembrem em relação ao PPA? Primeira coisa que é um planejamento de médio prazo, como a gente viu. Só que, o que seria esse médio prazo? Vamos aqui raciocinar comigo. Nós temos aqui o mandato do Poder Executivo. Primeiro ano de mandato, segundo ano de mandato, terceiro ano de mandato e o quarto ano de mandato. Professora, até que ponto nós vamos ter o PPA desse Poder Executivo? Eu trago para vocês aqui. O PPA, pessoal, ele vai começar no segundo ano de mandato e não no primeiro ano de mandato, como a gente pode pensar. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês levem para a prova é que, por mais que o PPA tenha duração de 4 anos, ele não vai coincidir com o mandato do chefe do Poder Executivo. Ele sempre vai começar no segundo ano de mandato. Por que que ele começa no segundo ano de mandato, professora? Porque a Constituição quer, na verdade, continuidade das políticas públicas. Se ele entrar, ele pode muito bem causar uma ruptura do PPA do antecessor. Então, para que não tenha uma ruptura do PPA antecessor e continue os investimentos e as políticas públicas, que haja continuidade dos serviços públicos, é que esse PPA não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo, simples assim. E outro detalhe, pessoal, é que no primeiro ano de mandato, vocês concordam comigo que esse presidente, esse governador, esse prefeito vai ter que planejar o seu próprio PPA. Então, ele precisa do primeiro ano, do primeiro exercício financeiro a planejar seu próprio PPA. E é por isso que no primeiro ano de mandato nós não temos o PPA daquele governante que está ali no poder, ok? No primeiro ano ele vai se planejar e vai elaborar seu próprio PPA. Isso quer dizer, pessoal, que o PPA vai ter vigência no segundo ano de mandato do chefe do Poder Executivo, vai para o terceiro ano, quarto ano e chega até o próximo ano do mandato subsequente. É exatamente isso, como eu mostrei para vocês aqui nesse esquema. Aí o que a gente pode falar mais? O que acontece aqui no primeiro ano de mandato? Bom, no primeiro ano de mandato ele vai estar executando o PPA do seu antecessor, ou seja, o PPA anterior. E neste momento aqui, pessoal, ele está também elaborando seu próprio projeto, ou seja, projeto de PPA. Então, nesse primeiro ano, além de executar o PPA do antecessor, ele está executando ali seu próprio projeto, ou seja, elaborando o seu próprio projeto de plano plurianual, ok? E no último ano, na verdade, de PPA, nós temos um PPA sendo executado no próximo mandato, ou seja, no mandato subsequente. Então, a duração é 4 anos, mas não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo, ok? Mas tem um detalhe aqui que é bem interessante. Nós sabemos que o PPA, ele está dividido, ou seja, a cada ano nós temos uma LDO que vai obedecer esse PPA, essa LDO vai orientar a LOA, nós temos uma outra LDO no próximo ano que vai também orientar a LOA de acordo com esse PPA, ou seja, compatível com esse PPA. Nós vamos ter uma outra LDO que vai orientar a LOA compatível com esse PPA e nós vamos ter uma outra LDO que vai orientar a LOA compatível com esse PPA aqui que está vigente. Então, percebam que aqui nós vamos ter 4 LDOs que vão orientar a elaboração da LOA, todos aqui compatíveis com esse PPA. Mas olha só que curioso, pessoal. Esse primeiro ano aqui, nós vamos ter aqui também a elaboração de uma LDO. Só que essa LDO vai estar compatível com esse PPA anterior. Mas nós temos que lembrar o seguinte, a LDO, ela orienta a elaboração da LOA, ok. Ela vai ser aprovada neste ano aqui do primeiro mandato, só que ela vai ter sua vigência também na execução do próximo ano. Por quê? Porque nós temos uma LDO, pessoal, que é o seguinte, ela é elaborada e aprovada antes da lei orçamentária anual ser aprovada. Então, nós temos uma LDO sendo aprovada ali no dia 17 de julho. Olha só que fato curioso. Então, no primeiro ano de mandato do Poder Executivo, nós temos uma LDO sendo elaborada para orientar a elaboração da LOA, só que essa LOA é uma LOA que vai para o segundo ano de mandato, tá? Então, nós temos aqui a LDO
que vai ser elaborada aqui no primeiro ano de mandato, é a LDO do próximo ano, ou seja, ela vai ter uma vigência no segundo semestre, que ela tem uma vigência de 1 ano e meio, só que ela vai vigorar também no próximo exercício financeiro, ou seja, no segundo ano de mandato. O que eu quero que vocês saibam aqui em relação a isso? É que essa LDO, ela vai ter sua vigência no segundo semestre do primeiro mandato e vai ter a sua vigência na execução do próximo exercício. E essa LDO, ela vai estar aprovada e sendo executada no próximo exercício, tendo um PPA do mandato ali que ela não está obedecendo. Então, eu quero que vocês saibam que existe um caso em que a LDO vai estar sendo executada, mas não está compatível com o PPA vigente, que é justamente a LDO que está sendo executada no segundo ano de mandato e que ela não está compatível com o PPA que está aprovado para o segundo ano de mandato, entendeu? Então, existe esse detalhe aqui, uma falta que cai em prova muito em relação a esse termo, que é a assincronia. A assincronia em relação aos instrumentos de planejamento. Então, pode existir, sim, um LDO que não está compatível com o PPA vigente? Pode. No segundo ano de mandato, em que eu tenho uma LDO aprovada, essa LDO, ela está sendo executada, só que ela está ligada ao PPA anterior e não o PPA que está vigente naquele momento. Então, é um detalhe bem interessante, bem curioso, que já caiu em prova. Então, é exatamente isso. Olha, essa LDO que vai ser aprovada aqui, ela está na vigência do PPA anterior, ok? Só que ela tem uma vigência de 1 ano e meio, ou seja, ela vai estar aqui no segundo ano de mandato, essa LDO sendo executada. E ela vai estar sendo executada sobre a vigência de um novo PPA. Só que esse PPA não está conectado, alinhado a essa LDO. Ou seja, é uma LDO que tem a ver ao PPA anterior, o PPA do seu antecessor. Então, é só esse detalhe que eu quero trazer para vocês como uma curiosidade em relação à LDO. Mas, pessoal, os instrumentos de planejamento é isso. PPA, eu quero que vocês saibam que ele tem duração de 4 anos e não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo. Outra coisa que eu quero que vocês saibam é que tanto o PPA quanto a LDO são inovações da Constituição de 88, ou seja, PPA e LDO, elas vieram como uma inovação trazida pelo novo arcabouço constitucional de 1988, ok? Vamos fazer uma questão só para a gente alinhar esse detalhe que eu tratei aqui com vocês. E essa questão fala o seguinte: a duração do PPA é de 4 anos. Inicia-se no primeiro ano de mandato presidencial e encerra-se no último ano do mesmo mandato. E aí, pessoal, certo ou errado? Errado, né? A gente acabou de falar que o PPA não se confunde com o mandato do chefe do Poder Executivo. Por quê? Porque no primeiro ano de mandato ele vai ser elaborado, ele vai entrar em vigor no segundo ano de mandato e a partir daí ele vai ter vigência até o primeiro ano do mandato seguinte. Então ele não coincide com o mandato presidencial, por isso que essa questão ela está errada. Então, recapitulando, nós temos um PPA que é um planejamento de médio prazo, ou seja, com duração de 4 anos. Esse PPA não vai coincidir com o mandato do chefe do Poder Executivo e os prazos do PPA, ou seja, no primeiro ano de mandato do Poder Executivo, nós temos o Poder Executivo encaminhando esse PPA ao Legislativo até 31 de agosto e o Poder Legislativo devolvendo para a sanção do Executivo até 22 de dezembro. Então, no primeiro ano de mandato do chefe do Poder Executivo, ele tem até 31 de agosto para elaborar o PPA e encaminhar ao Legislativo. E o Poder Legislativo tem até 22 de dezembro para devolver ao Executivo e o Executivo ali sancionando esse PPA. Lembrando que a LDO tem um prazo bem diferente desse. A LDO, por exemplo, do primeiro ano de mandato, ela vai ser aprovada antes desse PPA ser aprovado. A LDO do primeiro ano de mandato, ela vai ser encaminhada pelo Poder Executivo ao Legislativo 8 meses e meio de encerrar o exercício financeiro, ou seja, lá no dia 15 de abril. E essa LDO vai ser aprovada até 17 de julho. Então, perceba que a LDO, como ela orienta a elaboração da LOA, ela tem no primeiro ano de mandato do chefe do Poder Executivo, ela vai ser aprovada antes do PPA. É por isso que nós vamos ter uma LDO que vai ter sua vigência ali de 1 ano e meio e vai ser executada no próximo exercício, mesmo que ela não esteja compatível
com o PPA vigente do próximo exercício, por causa dessa sincronia que existe entre os prazos dos instrumentos de planejamento. Então, detalhe, essa questão foi recente em prova, acho que foi a FGV que cobrou essa questão, e eu achei bem interessante nós conversarmos um pouquinho sobre essa assincronia entre o prazo do PPA e LDO, em que, no segundo ano de mandato, nós vamos ter ali uma LDO sendo executada e não compatível com o PPA que vai estar vigente no segundo ano de mandato. Então, muito cuidado com esse detalhe, ok? Agora a gente vai ver o conceito de PPA na Constituição. O que a Constituição fala sobre o PPA? O que é interessante nós sabermos sobre o PPA? A primeira coisa é que ela é uma lei, e eu já falei para vocês que essa lei é ordinária, e essa lei vai instituir o plano plurianual. Ela vai ser estabelecida de forma regionalizada. Eu vou explicar para vocês por que é regionalizada já já. Ela trata das diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. Professora, por que federal? Porque eu estou na Constituição, ou seja, artigo 65 da Constituição. Então, se a Constituição é uma administração pública federal, se fosse uma Constituição estadual, seria a administração pública estadual, por simetria constitucional. Se fosse um município, seria a lei orgânica do município, ok? Para as despesas de capital e outras delas decorrentes, vamos explicar tudo isso a partir de agora, e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, vamos aqui destrinchar esse artigo 65, parágrafo 1º da Constituição. Primeiro fator é regionalizado. O que seria esse PPA regionalizado? Pessoal, essa regionalização, ela vale tanto para o campo da receita como para a despesa. Ou seja, quando eu trato de políticas públicas, de despesas públicas, essas despesas precisam ser colocadas no PPA de forma regionalizada, mostrando, por exemplo, políticas públicas que são aplicadas para o Norte, para o Centro-Oeste, Sul, Nordeste. Então, percebam que é uma política que vai ser mais regionalizada de acordo com as diferenças que existem entre as regiões. Mas, se uma questão de prova perguntar para vocês que sempre o PPA vai ser por macro-regiões, ou seja, dividida por macro-regiões, aí vocês vão colocar que está errado. Por quê? Porque nem sempre é macro-regiões. Maior parte das vezes nós temos em macro-regiões, mas, pessoal, nem sempre vai ser por macro-regiões. Nós vamos ter casos, por exemplo, que o PPA vai ter outros recortes. Nós vamos ter casos que o PPA vai ter um recorte mais por vocação produtiva, um PPA vai ter um recorte mais para programas para mulheres, um PPA vai ter políticas públicas para as mulheres, o PPA vai ter um recorte que vai envolver, por exemplo, questões hídricas de determinadas regiões e municípios que tenham a mesma característica hídrica, então nós vamos ter ali uma política pública voltada para aquela situação, estágios de desenvolvimento econômico. Então vai ter vários casos, vários aspectos, vários tipos de arranjos que vão levar a vários tipos de políticas públicas, diferentemente aí de somente definir por macro-regiões. Então, muito cuidado. Mas a maioria das vezes nós temos sim por macro-regiões, mas nem sempre vai ser por macro-regiões. É isso que eu quero que vocês saibam. E quando eu falo o seguinte, PPA regionalizado tanto do lado da receita como também do lado da despesa, o que seria isso? É porque as despesas a gente sabe que são os gastos públicos. Então, os gastos públicos precisam, nós temos ali uma LOA. Essa LOA, quando compatível com o PPA, ou seja, na LOA nós temos o orçamento fiscal e nós temos o orçamento de investimento. Esses dois orçamentos da LOA, segundo a Constituição, quando eles forem compatíveis com o PPA, eles têm a função de reduzir as desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Ou seja, os gastos públicos de investimentos, os gastos públicos do orçamento fiscal, quando tem essa compatibilidade com o PPA, tem essa função regional de reduzir as desigualdades. Da mesma forma que a despesa, o gasto público faz isso, a receita também faz, por meio do que nós chamamos de renúncia de receita. Quando nós temos subsídios, quando nós temos isenções, elas têm esse mesmo efeito de trazer um tratamento diferenciado, um tratamento discriminatório para que possa resolver, equilibrar o país em aspectos de desigualdade regional e também de desigualdade social. Então, tanto a questão da renúncia de receita como também dos gastos públicos, ela visa atender esse critério de regionalização. E é por isso que a gente vai ver que existe o que nós chamamos de princípio da regionalização. O que seria esse princípio da regionalização e que tanto está caindo em prova hoje? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Bom, o princípio da regionalização, pessoal, ele fala que o gasto público tem um propósito de atender a um artigo específico da
Constituição. Que artigo específico é esse? É o artigo 3º e o inciso 3º, ou seja, artigo 3º, inciso 3º da Constituição Federal, vai tratar, por exemplo, dos fundamentos da República Federativa do Brasil, e entre eles nós temos lá a redução da desigualdade social e regional. Então, esse artigo 3º, inciso 3º, ele fala sobre desigualdades regionais e sociais. Paralelo a isso, se nós tivermos ali o artigo 65, artigo 65, deixa eu colocar aqui direitinho. Artigo 165, parágrafo 7º da Constituição Federal, ele vai falar também que o orçamento fiscal mais o orçamento de investimento, quando compatíveis com o PPA, tem a função de reduzir as desigualdades interregionais segundo o critério populacional, como eu falei para vocês. Então, isso reforça o que nós chamamos de princípio da regionalização, em que tanto o PPA quanto a LOA deve estar orientado de modo a reduzir as desigualdades regionais e também sociais, e principalmente regionais. Então, nós temos aqui um PPA e uma LOA que deve estar orientada de modo que vai reduzir essas desigualdades regionais e sociais também, por consequência. Então, pessoal, parte da necessidade de identificação e especificação dos projetos que são plurianuais, ou seja, grandes projetos no PPA, e que de tal forma que esse projeto ele possa especificar o local onde as ações serão promovidas, principalmente os investimentos públicos. Então, o visa aqui, na verdade, é encontrar o local. Onde é o local, detalhadamente, em que essa ação vai ser feita, ou seja, que os investimentos vão ser gastos, que os investimentos vão ser realizados. Então, é por isso que nós temos essa necessidade de regionalizar esse gasto. Não só com o gasto, como também a questão das renúncias de receitas precisam ser regionalizadas. A própria Constituição traz isso, a Lei de Responsabilidade também traz isso, a questão da regionalização da renúncia de receita. E também, pessoal, esse princípio da regionalização, ele fala o seguinte, olha, tanto tem que identificar a especificação dos projetos plurianuais, como também eu tenho que verificar, por exemplo, as normas que impõem restrições às chamadas programações genéricas. Por exemplo, nós temos normas de transferências voluntárias. Então, essas normas de transferências voluntárias, elas precisam identificar quem é o beneficiário. Então, a preocupação da regionalização não é feita apenas para a despesa pública, mas verificar também do lado da receita o que nós chamamos de benefícios tributários. Então, tanto as transferências voluntárias como também as renúncias de receitas, elas precisam ser verificadas localmente como é que está sendo a efetividade dessa política pública. Então, quando a gente fala de princípio da regionalização, é trazer para a LOA e para o PPA essa questão da localização daquele gasto, localização daquela renúncia de receita, onde aquela política pública está efetivamente sendo alcançada, sendo efetiva, e é por isso que é interessante que não só a LOA traga essas ações locais, mas que o PPA também consiga trazer de forma regionalizada esses projetos plurianuais de grande vulto, trazendo aí realmente o impacto disso para as políticas públicas nacionais e regionais, ok? Então, por isso que nós temos o princípio da regionalização e, pessoal, ele está caindo muito em prova, por isso que eu trouxe para vocês esse princípio aqui. Bom, então vamos fazer umas questões só para que a gente possa também solidificar todo esse assunto que nós estamos vendo sobre o plano plurianual. Essa questão diz o seguinte, o plano plurianual é um plano de médio prazo que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelos governos, tanto União, Estados e municípios, ao longo de 4 anos, conforme disposições constitucionais. Na apresentação do projeto de PPA, um dos critérios que devem ser considerados é a regionalização dos objetivos e metas. Acabamos de ver isso e, de fato, nós temos o gabarito dessa questão como correta, né? Porque o princípio da regionalização é algo muito forte dentro do plano plurianual. Essa outra questão diz o seguinte, na proposta do plano plurianual 2024-2027 de um Estado da Federação, foi contemplado o programa Cultura Criativa. O referido programa de responsabilidade da Fundação Estadual de Cultura tem o objetivo de formular, promover e apoiar programas de desenvolvimento cultural nas áreas artísticas, além de coletar e analisar dados culturais e indicadores para impulsionar a economia criativa. Uma das ações desse programa tem como meta a implementação de 147 centros de desenvolvimento cultural,
que requerem investimentos da ordem de 47 milhões, que é despesa de capital, ou seja, são investimentos públicos são despesas de capital, ao longo do quadriênio, com recursos do Tesouro do Estado. O padrão de apresentação dos programas no PPA desse Estado costuma ser bem enxuto, de forma que não havia quaisquer informações sobre o referido programa. Então, aqui nós temos o padrão de apresentação dos programas, bem enxuto, de forma que não havia qualquer outra informação sobre o programa, ou seja, as informações estão constantes aqui na questão. Assim, uma informação que precisa ser acrescentada na descrição do programa para atender os requisitos de elaboração do PPA refere-se. Aí nós vamos procurar aqui a questão a questão correta. Pessoal, se nós temos aqui, olha só, aqui está falando de cultura criativa, o referido programa de responsabilidade da Fundação Estadual de Cultura, aí fala o objetivo de desenvolvimento, indicadores, para que serve. Só que em nenhum momento ele trouxe aqui, por exemplo, a questão da regionalização dos objetivos do programa. Então, o que está faltando exatamente nessa questão é a questão da regionalização dos objetivos do programa. Portanto, o requisito primordial que a Constituição trata de regionalização não está sendo obedecido nessa questão. Então, uma da informação que precisa ser acrescentada na descrição desse programa é justamente a regionalização, letra E. Uma outra questão, para a gente finalizar aqui esses pontos do PPA que a gente viu, essa questão diz o seguinte: o processo de planejamento no âmbito da administração pública brasileira conta com instrumentos legais de forma integrada que contribuem para a boa gestão dos recursos públicos. Um desses instrumentos, o Plano Plurianual, é um dos mais desafiadores quanto à elaboração e acompanhamento por parte dos órgãos de controle da sociedade. Um elemento desse instrumento que dificulta a sua compatibilidade ao longo do tempo e com os outros entes pessoal, um desafio muito grande, eu coloquei essa questão para a gente discutir um pouquinho sobre isso, é a falta de regulamentação sobre os critérios de regionalização. Então, por mais que a Constituição fale de regionalização, que nós tenhamos sendo reforçado esse critério, tanto da despesa como a receita ser regionalizada, ainda nós temos um problema, ainda nós temos essa vulnerabilidade, que é a falta de uma regulamentação desses critérios. Nós temos critérios mais objetivos no tocante à questão da regionalização. Então, isso foi questão de prova e eu achei interessante nós discutirmos um pouquinho sobre esse detalhe. Então, nossa resposta vai ser letra D de dado. Bom, mas continua, a gente já falou sobre regionalização, mas continua o nosso PPA sendo diretrizes, e quando a gente fala de diretrizes, nós estamos falando de quê? Normas gerais, normas amplas, estratégicas, que vão mostrar o caminho que vai ser seguido para a gestão dos recursos públicos nos próximos 4 anos. E quando a gente fala de diretrizes, nós estamos falando basicamente de normas gerais, normas amplas, guarda-chuvas estratégicos que vão guiar as políticas públicas nos próximos 4 anos. Quando a gente fala de objetivos, que está no PPA também, nós estamos falando de uma declaração de um resultado que deve ser alcançado. E esse resultado ele precisa ser expresso, ou seja, tem que ter um conteúdo falando sobre os objetivos e esse objetivo, obviamente, deve transformar uma determinada realidade. Então, o objetivo ele visa, sim, transformar uma determinada realidade. As metas, pessoal, envolvem o quê? Uma declaração de resultado também, ao ser alcançado. Só que essas metas eu consigo quantificar, metrificar através de indicadores, por isso que essas metas elas podem ser quantitativas, como ela pode ser também qualitativa, ou seja, eu vou dizer o resultado a ser alcançado, mas eu consigo metrificar isso por meio de indicadores tanto de quantidade como também de qualidade. Então, o PPA é diretrizes, objetivos e metas. Aí continua a Constituição falando que o PPA é para as despesas de capital e outras delas decorrentes. O que seria despesa de capital, primeiramente? Aí nós temos que lembrar que despesa de capital nada mais é do que os investimentos públicos. Ou seja, vou construir uma escola, vou construir um hospital, eu vou planejar e executar essa escola e esse hospital. Então, nós vamos ter aqui um investimento público de planejamento e execução de uma obra, de um hospital ou de uma escola. E outras delas decorrentes são as despesas correntes de manutenção dessa escola e hospital, ou seja,
como é que eu vou fazer para que eu possa continuar com esse investimento funcionando? Então, não é só colocar uma escola prontinha, obrigada, e fazer a inauguração da escola. Eu preciso também da manutenção, contratar professores, contratar administrativo, comprar material de consumo para fazer essa escola funcionar. Então, preciso colocar no PPA não só os investimentos, mas também a manutenção desses investimentos. Quando eu falo de despesa de capital, estou falando de quê? De investimentos públicos. Então, despesa de capital é investimento, é construir escola, construir hospital, construir ponte, tudo isso é investimento. Mas além do investimento, para fazer o investimento funcionar, eu preciso de fazer manutenção. Manutenção corrente, ou seja, custeio desse investimento, que vai ser justamente as despesas decorrentes das despesas de capital, que é a manutenção dos investimentos, ok? Então eu posso dizer para vocês que a despesa de capital refere a todos os gastos e não apenas os novos ativos que são criados, como por exemplo a escola, o hospital, a ponte, mas também a manutenção ao longo do tempo, garantindo que esses investimentos do governo gerem benefícios esperados para a sociedade. Não é só colocar ali a escola e inaugurar, não. Eu tenho que colocar essa escola funcionando. Para colocar essa escola funcionando, eu preciso contratar gente, comprar material e tudo mais. Então, eu preciso gerar benefício para a sociedade. E benefício para a sociedade é contratando os professores, contratando o administrativo e fazendo essa engrenagem funcionar. E por isso que eu preciso da despesa de capital e outras delas decorrentes. Aí nós temos aqui, para terminar isso para vocês esquematizando, eu tenho a construção aqui da escola, mas eu tenho a contratação do professor, da professora, eu tenho a compra do quadro, eu tenho a compra dos livros, da caneta, da régua, enfim. Ou seja, não só o investimento a fazer a escola em si, mas eu preciso também da parte de manutenção e eu vou colocar tudo isso no meu plano plurianual. Uma questão sobre esse assunto diz o seguinte: obras públicas somente podem ser realizadas quando as despesas de capital correspondentes estiverem previstas no plano plurianual. Ao passo que as despesas correntes necessárias à manutenção predial podem ser realizadas ao final da obra sem necessidade de colocar no PPA. Verdadeiro ou falso? Obviamente falso, pessoal. Aqui fala no artigo 65, parágrafo 1º, que tem que colocar tanto os investimentos, as despesas de capital, como também a manutenção, que são as despesas decorrentes da despesa de capital. Então, o gabarito dessa questão nós vamos colocar falso, por quê? Porque eu tenho que colocar as outras despesas decorrentes, então, errada. E no finalzinho lá do artigo 65, parágrafo 1º, a Constituição fala dos programas de duração continuada. Que raios são programas de duração continuada, pessoal? Programas de duração continuada são, na verdade, iniciativas ou conjunto de ações governamentais que não estão dentro dos investimentos, ou seja, não representam investimento, mas também não tem um prazo definido para ser concluído, ou seja, são atividades, necessidades permanentes da sociedade. Então, não está dentro dos investimentos, mas ela tem assim um período de tempo bem permanente de ser feito, ou seja, 2, 3, 4 exercícios financeiros. Passa ali vários exercícios financeiros, é um programa de duração continuada. Exemplo, aí nós temos, por exemplo, programas de saúde básica, de saúde pública, educação básica, assistência social. São programas, pessoal, que existem e que não são necessariamente um investimento, mas perpassam 1, 2, 3, 4 exercícios financeiros e é por isso que tem que ser colocadas também no plano plurianual. Ou seja, já teve muita questão, muita dúvida em relação aos programas de duração continuada, mas seria basicamente isso. Aquilo que não entra nos investimentos, que investimentos têm que ser colocados no PPA, se ultrapassar o exercício financeiro, e que não é investimento, mas que perpassa 1, 2, 3, 4 exercícios financeiros. Então, isso é um programa de duração continuada e precisa ser colocado onde? No nosso PPA, ok? Vamos lá, então, para frente. O que mais a gente pode falar? Há sempre uma obrigatoriedade de colocar os investimentos no plano plurianual? Então, a pergunta que eu faço é essa. Sempre eu tenho que colocar os investimentos no plano plurianual? A resposta é depende. Pessoal, se nós tivermos um investimento em que o planejamento dele, a execução dele termina dentro do exercício financeiro, esse investimento não precisa ser colocado no PPA. É isso mesmo. Então, o investimento que eu consigo planejar e executar a obra dentro do exercício financeiro, esse investimento eu não preciso colocar no PPA,
ou lei que autoriza a sua inclusão. Agora, como a maioria dos investimentos, se esse investimento ultrapassa o exercício financeiro, aí sim eu preciso colocar no plano plurianual. Então, se ultrapassou o exercício financeiro, eu preciso colocar no plano plurianual ou lei que autoriza a sua inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Então, se a pergunta da prova for, sempre o investimento tem que estar no PPA? Não, não é sempre. É se o investimento ultrapassa o exercício financeiro, aí esse tem que estar no PPA ou lei que autoriza a sua inclusão, ok? Mas se o investimento fica dentro do exercício financeiro, eu consigo executar esse investimento entre 1º de janeiro a 31 de dezembro, aí eu não preciso colocar esse investimento no PPA. Ok? Só se ele ultrapassa o exercício financeiro. Aí há uma obrigatoriedade de colocar no PPA sob pena de crime de responsabilidade, ok? Então, esquematizando isso que a gente falou, nós temos aqui o exercício financeiro, a construção de uma ponte. Se eu construir essa ponte entre 1º de janeiro a 31 de dezembro e terminar essa ponte, planejar e executar essa ponte, eu não preciso colocar no PPA ou lei que autoriza a sua inclusão. Acontece que se eu extrapolar esse exercício financeiro, aí eu preciso sim colocar no PPA ou lei que autoriza a sua inclusão sob pena de crime de responsabilidade. O gestor vai responder por crime de responsabilidade. Uma questão sobre isso, aí nós temos aqui, nenhum investimento poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a sua inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Por que essa questão está errada? E aqui nós temos o artigo 67, parágrafo 1º da Constituição de 88. Por que está errado? Porque aqui está falando de nenhum investimento, ou seja, nenhum mesmo. Não é somente aquele que ultrapassar o exercício financeiro, é nenhum pode ser iniciado sem prévia inclusão no PPA. E a gente viu que pode sim ter investimento que termina dentro do exercício financeiro e ele não ser colocado no PPA. Agora, se extrapolar o exercício financeiro, é que não pode colocar, não pode ser executado sem colocar no PPA, se não responde por crime de responsabilidade. Então, essa questão está errada porque fala nenhum. Ou seja, colocou todo mundo aqui no bolo. E a gente sabe que se o investimento termina dentro do exercício financeiro, ele pode ser, sim, executado sem colocar no plano plurianual. Agora, se extrapolar o exercício financeiro é que não pode deixar de colocar no plano plurianual, ok? Então, essa questão a gente vai colocar como falsa. E a partir de agora a gente vai estudar um pouquinho do PPA 2024-2027. E quando eu falo de PPA 2024-2027, estou falando da Lei 14.802 de 2023, que é o PPA 2024-2027. Bom, o que eu quero falar para vocês em relação a esse PPA? É que ele tem duas dimensões muito interessantes, que é a dimensão estratégica, obviamente, nós temos um PPA de médio prazo, então tem essa visão estratégica, e a visão mais tática. E a gente vai conversar um pouquinho sobre as duas, e principalmente da estratégica, que é o que trata muito mais do PPA. Dentro da visão estratégica, nós temos a visão de futuro. Dentro dessa visão de futuro, a gente vai tratar, por exemplo, dos atributos da visão de futuro. Nós vamos tratar também dos indicadores-chave nacionais, que está dentro da visão de futuro. Vamos falar sobre valores e diretrizes, que também é a dimensão estratégica. Vamos falar também sobre os eixos, o que seriam esses eixos e como os objetivos estratégicos estão encaixados nesses eixos. Então, dentro da dimensão estratégica, nós temos uma visão de futuro, com seus atributos, indicadores chaves nacionais e metas. Vamos ter os valores e diretrizes com uma agenda mais transversal. E nós vamos ter os eixos e os objetivos estratégicos. Já dentro da dimensão tática, nós temos os programas e a gente vai tratar também dessa dimensão tática ao longo das aulas. A primeira coisa que nós temos que estudar agora é a visão de futuro. O que é que nós precisamos ver em relação à visão de futuro? Bom, sobre a visão de futuro, é importante nós lembrarmos que quando eu trato de uma visão de futuro, o próprio PPA traz esse conceito, ele diz o seguinte, é uma situação futura desejada para o país. Então, se você pegar a lei do PPA, ele vai trazer exatamente esse conceito. É uma situação futura desejada para o país. Só, pessoal, que nós temos no PPA 2024-2027 uma inovação, que é justamente ela trazendo um enunciado síntese do que o PPA vai querer, deseja até 2027. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse enunciado síntese, que é justamente uma declaração, uma frase
do que seria, o que é que o PPA precisa para 2027, ou seja, qual é o destino a ser seguido até 2027, ok? E dentro dessa conjectura de visão de futuro, é importante nós lembrarmos que para construir a análise de uma visão de futuro, esse PPA 2024-2027, ele buscou fazer uma análise do estado atual do país, ou seja, olhando para os problemas do país, juntamente com as tendências que se mostra nos cenários, tanto interno como externo, e as incertezas globais e nacionais. Então, ele parte do pressuposto de, para fazermos a visão de futuro, nós temos que saber da realidade que existe e quais são as tendências para o médio prazo e longo prazo. Com isso, a gente gera uma visão de futuro muito mais realista. E é por isso que tudo parte dessa análise de estado atual, tendências e incertezas globais e nacionais. Paralelo a isso, nós temos hoje uma visão de futuro dentro do PPA que ele é verificado, ele é qualificado e quantificado por dois elementos. E esses dois elementos é justamente os atributos e os indicadores-chave nacional. Quando eu falo dos atributos, pessoal, nós temos aqui características e elementos essenciais que vão compor a situação desejada. Então, as características da situação desejada em 2027 vai ser trazida pelos atributos. Já o indicadores-chave nacional são indicadores quantificáveis, ou seja, como eu consigo metrificar, como eu consigo mensurar a progressão desse alcance de visão do futuro. Então, percebam que nessa visão do futuro eu tenho que analisar o quê? Eu tenho a situação futura desejada para o país em 2027, vou desenvolver um enunciado síntese dessa visão de futuro, mas eu vou partir de uma análise do estado atual do país, das tendências, das incertezas globais e nacionais. Com isso, a gente vai desenvolver os atributos que vão me trazer uma referência, uma característica essencial dessa situação desejada, juntamente com a mensuração por meio de indicadores-chave nacional, para que eu possa saber se essa visão de futuro está sendo atingida, ou seja, se eu estou realmente conseguindo chegar nessa visão de futuro lá em 2027. Vou mostrar para vocês um exemplo do que seria, por exemplo, essa análise do contexto, das incertezas, como é que ela funciona. Dentro dessa questão do PPA 2024-2027, nós temos, por exemplo, várias tendências que eles mostram num quadro, né, que diz o seguinte: olha, nós temos uma situação hoje de transição demográfica, a sociedade está ficando mais velha, nós temos a economia, desafios na economia, demandas por serviço público, nós temos um aumento de demanda mundial por alimentos, o que é que a gente vai fazer para atender essas demandas também, intensificação das mudanças climáticas e valorização da sustentabilidade ambiental, a aceleração da transição energética com foco na oferta de fontes limpas, diversificação dos riscos globais e ampliação dos seus impactos. Então, nós temos um problema ambiental muito sério que já está sendo, na verdade, acontecendo hoje. A aceleração das transformações tecnológicas, aí nós temos a inteligência artificial, nós temos vários problemas que envolvem o uso das tecnologias, a digitalização da economia e da sociedade, a aceleração das mudanças de conteúdo, dos formatos, relações de trabalho, a crescente demanda da sociedade por participação, controle social, garantia de direitos e pressões por avanços de gestão pública. Então, aqui nós temos um panorama em que o setor público partiu dele para fazer sua visão de futuro. Mas qual seria a visão de futuro? Opa, pessoal, eu terminei tirando aqui esse slide, deu um probleminha, mas não tem problema. A visão de futuro para esse PPA é justamente o que, pessoal? Um país democrático, justo, desenvolvido, ambientalmente sustentável, onde todas as pessoas vivam com qualidade, dignidade e respeito às diversidades. Então, percebam que isso aqui é a visão de futuro, de futuro para o nosso PPA, ok? Então, nós estamos aqui com o PPA trazendo uma visão de futuro. E ela traz aqui, na verdade, uma frase, né, que eu digo para vocês, uma frase síntese, justamente do que ela quer em relação até chegar 2027.
Aí nós temos os atributos. Quais são os atributos trazidos nesse PPA 2024-2027? Aí nós temos, por exemplo, 3 atributos. E olha só, esses atributos são tirados dessa frase síntese. Por exemplo, quando eu trato aqui de atributo da democracia, aí nós temos aqui um país democrático. Equidade tem a ver com um país mais justo, de justiça, inclusão, justiça social, garantia de direitos, igualdades e oportunidades. Quando fala de desenvolvimento, aqui está falando de desenvolvido. Então, percebam que os atributos, eles são elementos essenciais da própria visão de futuro. Indicadores chaves nacionais. Indicadores chaves nacionais nada mais é do que um conjunto de indicadores que vai mostrar o progresso social, econômico, ambiental e institucional do país, considerando aí o bem-estar individual e coletivo. Ou seja, são, na verdade, os grandes indicadores que vão mostrar essa visão de futuro, essa visão para 2027 vão ser alcançados, ou seja, se vai realmente atender ao progresso social, econômico, ambiental e também institucional do país. O que mais? Aí nós temos aqui, por exemplo, um exemplo de indicador-chave que eu trouxe do próprio PPA, trouxe lá do anexo do PPA. E aqui um dos indicadores chaves é justamente a questão da taxa de extrema pobreza. Então percebam que eles tentam reduzir essa taxa de extrema pobreza, né? Nós temos aqui o resultado desejável, que é justamente a redução para 2,72, e o resultado base, que é 4,78. Então percebam que indicador-chave nacional tem a ver com a visão de futuro, ok? De redução de alguns indicadores estratégicos do país. Valores. Valores nada mais é esse conceito também trazido da Lei 14.802. São crenças, são princípios que vão orientar e informar a construção do PPA 2024-2027. Então, valores nada mais é do que um conjunto de princípios e atitudes que vão orientar a decisão do governo no âmbito do PPA. Os valores eles devem guiar o comportamento de todos os que contribuem para a ação do governo. Então, aqui nós temos os valores. As diretrizes, um ponto que eu quero que vocês saibam em relação às diretrizes é que ela tem orientações transversais, ou seja, quando eu trato de diretrizes do PPA, nós estamos falando de orientações transversais que vão ser direcionadas, ou seja, que direcionam os objetivos estratégicos dos programas do PPA. Então, sempre nós vamos ter professora, mas o que seriam orientações transversais? Pessoal, orientações transversais nada mais é do que problemas que precisam ser resolvidos e não necessariamente é por um só meio, ou seja, algum problema que envolve saúde, eu posso precisar da assistência social, eu posso precisar da segurança pública. Então, são problemas que são diretrizes transversais que perpassam vários programas, vários tipos de funções governamentais, vários tipos de órgãos governamentais. Então, quando eu trago diretrizes transversais, eu trago realmente a situação de resolver um embate, um problema mais estratégico, ok? Por isso que traz essa diretriz, essa orientação muito mais transversal. Trouxe um exemplo para vocês aqui, valores, nós temos aqui a democracia, a diversidade e a justiça social. Dentro da democracia nós temos aqui, por exemplo, diretrizes, que é promover a inclusão econômica e social e a melhoria de qualidade de vida da população, com garantia de direitos e cidadania. Dentro da diversidade e justiça, desses valores, nós temos diretrizes, que é promover a redução das desigualdades sociais e regionais, valorizar a diversidade cultural e regional, fortalecer a equidade de gênero, raça, etnia, com respeito à orientação sexual, a garantir a inclusão de idosos e pessoas com deficiências. Professor, eu preciso ver esses exemplos e decorar? Não. Eu só quero mostrar para vocês o exemplo que está no próprio PPA do que seria diretrizes e do que seria os valores, tá? Os valores são aquela palavra-chave que guia realmente o destino e que orienta, na verdade, essa política pública, né? E as diretrizes que traz aí toda a sua transversalidade em cima delas, ok? O que mais, pessoal? O que mais que a gente pode falar? Dos eixos, né? Nós temos também no PPA o que nós chamamos de eixos. E eixos nada mais é do que temas que vão ser agrupados e vão organizar os objetivos estratégicos. Então, dentro dos eixos, nós temos aqui, na verdade, situações que vão ser... nós temos 3 eixos no PPA, tá? Que é onde vai ser agrupado todos os objetivos estratégicos desse PPA.
Quais são os eixos do PPA, portanto? Os eixos, nós temos 3, como eu falei para vocês: desenvolvimento social e garantia de direitos, desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática, defesa da democracia e reconstrução do Estado da soberania. Então, pessoal, os eixos, eles organizam a compreensão da realidade brasileira e os desafios em linhas básicas, ou seja, vocês percebam que nós temos só 3 eixos e todos os objetivos estratégicos vão estar encaixados nesses 3 eixos. Então, os objetivos estratégicos do PPA vão ter que estar encaixados nesses 3 eixos. Então, é bem interessante nós sabermos disso também. E o que seriam esses objetivos estratégicos? Nada mais são do que um elo, ou seja, quando a gente fala de objetivo estratégico, nós estamos falando que é um elo entre a dimensão estratégica e a dimensão tática, ou seja, dentro dos objetivos estratégicos nós temos ali os 35 objetivos organizados em 3 eixos. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar, nós vamos ter 35 objetivos estratégicos, eles vão estar organizados nesses 3 eixos que a gente acabou de falar, e nada mais são do que declarações objetivas de mudanças estratégicas que devem ser realizadas na sociedade no tempo aí de 2024 a 2027. Então, objetivos estratégicos são declarações de mudança de realidade, mudança de sociedade. No PPA 2024 a 2027, nós temos 35 objetivos estratégicos. E esses 35 objetivos estratégicos estão dentro desses 3 eixos aqui: desenvolvimento social e garantia de direitos, desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática, defesa da democracia e reconstrução do Estado e da soberania. Então, todos os objetivos estratégicos estão dentro desses 3 eixos, ok? Então, como eu falei para vocês, os objetivos estratégicos são um elo entre a dimensão estratégica e tática. Eles conectam diretamente aos programas do PPA, ou seja, os objetivos estratégicos é o que vai realmente conectar os programas lá na dimensão mais tática. Nós teremos 35 objetivos estratégicos que vão estar dentro dos eixos. Por exemplo, nós temos um objetivo estratégico que está relacionado ao eixo 1, que é desenvolvimento social e garantia dos direitos, que é justamente esse daqui, olha só, um objetivo dentro aqui desse eixo, que é enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza, retirando o Brasil do mapa da fome e beneficiando as pessoas em condição de vulnerabilidade. Percebam que eu estou aqui com um objetivo estratégico, tratando sobre pobreza, sobre condição de vulnerabilidade e está dentro, obviamente, do eixo de desenvolvimento social e garantia de direitos. Então, todos os objetivos estratégicos vão estar dentro de um dos 3 eixos. Aqui, como nós temos um caso de problema de insegurança alimentar e pobreza, obviamente, isso vai estar dentro do eixo de desenvolvimento social e garantia de direitos, ok? Aí, pessoal, muito cuidado. Os objetivos estratégicos, eles têm indicadores-chave. Muito cuidado, isso aqui não é indicador-chave nacional, é indicador-chave, porque indicador-chave nacional, pessoal, é o que vai alimentar a visão. Então, a visão, ela é mensurada por indicadores-chave nacional. Aqui, para os objetivos estratégicos, nós temos indicadores-chave. Pontos, são os indicadores que vão mensurar esses objetivos estratégicos. Então, nós temos aqui realmente esses indicadores-chave que vão medir, né, eles medem resultados durante um período de tempo das mudanças que vão acontecer por conta daquela intervenção, daquele objetivo, daquela política pública, daquela ação governamental. Então, para os objetivos estratégicos, também foi adotado um sistema de bandas, ou seja, nós temos bandas de intervalo em que esse limite de valores ele é factível ou não de acontecer. É basicamente o seguinte, pessoal, tanto o indicador-chave lá da visão, como o indicador-chave nacional lá da visão, como o indicador-chave desses objetivos estratégicos, eles visam o quê? Mudar uma realidade, tá? Aqui mudar uma realidade em relação àquela intervenção daquele objetivo, daquela política pública. Só que esses indicadores, ele tem bandas, ou seja, eles ficam flutuando entre um limite de tolerância, em que eu posso ter uma realidade mudada. Ou seja, essa realidade pode ser mudada em 10%, em 20%, em 50%, em 70%. E percebam que existe ali uma banda em que eu permito que essa realidade mude, mas ela pode flutuar, não necessariamente
que aconteça 100%, mas que aconteça 75%, entende? Então percebam que é factível, é possível e nós temos tanto para o indicador-chave nacional, isso sendo desenvolvido, como também para o indicador-chave dos objetivos estratégicos, isso também sendo desenvolvido. Eu trago para vocês exemplo aqui dos indicadores-chave do objetivo estratégico, que é justamente o que, pessoal? Aqui, olha só, nós temos aqui um objetivo, que é enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza, retirando o Brasil de mapa de fome, beneficiando as pessoas em condição de vulnerabilidade social. Olha só, nós temos aqui uma situação, da mesma forma, a situação desejada e a situação que é encontrado. Então, percebam que sempre é colocado o ano base, como é que está o ano base, o que é que precisa ser feito, a situação desejada e a situação encontrada. Então, percebam que aqui é o indicador-chave para os objetivos estratégicos. Trouxe para vocês aqui, para vocês verem como é que funciona esses indicadores. Muito cuidado, como falei para vocês, indicador-chave nacional é diferente de indicador-chave. O indicador-chave nacional, ele vai, na verdade, medir os resultados obtidos no período para a ação governamental, mas em relação à visão de futuro, ok? Agora, o indicador-chave, ele mede os resultados obtidos para o período de uma mudança de realidade. Olha só, pessoal, uma mudança de realidade, mas aqui nós temos uma ação envolvendo os objetivos estratégicos. Então, indicador-chave nacional é visão de futuro, indicador-chave é objetivos estratégicos. Bom, e qual é o modelo de planejamento, ou seja, o modelo lógico do PPA 2024-2027? Qual é o modelo utilizado hoje no PPA 2024-2027? Aí nós temos que partir do pressuposto seguinte: ele inicia de um problema a ser enfrentado, ou seja, o que é que precisa diminuir, o que é que precisa ser enfrentado, o que precisa ser mitigado, o que é que precisa ser corrigido. Então, parte de um problema. Dentro desses problemas, nós temos as alternativas existentes para combater esse problema. Com isso, nós temos os resultados que são pretendidos, ou seja, com a intervenção de um determinado programa, quais são os benefícios que a gente vai ter e quais são os públicos-alvos que vão ser, por exemplo, atendidos por meio dessa intervenção. Então, percebam que tudo isso precisa ser planejado, precisa ser colocado no papel para que nós tenhamos aí um programa efetivo que vá fazer uma política pública de forma eficaz. Também o volume de recursos, quanto é que isso vai me custar? Quanto é que essa intervenção pública vai me custar para resolver esse problema? Então, tudo parte de um modelo lógico. Lá do problema enfrentado, do problema que precisa ser reduzido, as alternativas que eu tenho para combater. Eu tenho 3 alternativas. Quais delas, por exemplo, vai me dar uma melhor intervenção com menor custo e que público-alvo vai ser atingido por conta dessa intervenção? Tudo isso precisa ser planejado e colocado no papel para que nós possamos ter aí realmente um PPA efetivo com programas que vão gerar resultado para a sociedade. Bom, dentro desse modelo lógico, e aqui a gente vai continuar na próxima aula, tá, pessoal? Nós temos a relação entre as camadas estruturais, os indicadores do PPA e indicadores de desempenho. A gente vai falar de todas essas camadas na próxima aula, ok? Mas a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que existe nas camadas estruturais de política pública o que nós chamamos de impacto, que são os efeitos relacionados ao que nós estamos esperando com a ação pública. Nós vamos ter, por exemplo, os resultados que precisam ser alcançados, que são as mudanças na realidade social, que é observada no curto prazo com efeito de produtos que são entregues. Então, dentro do resultado, nós temos produtos sendo entregues. Os produtos compreendem as consequências diretas, que são quantificáveis das atividades e projetos a serem realizados. Aí nós temos a ação, que nada mais é do que um conjunto de procedimentos necessários para viabilizar a implementação de uma política pública. E nós temos os insumos, que são os meios de recursos necessários para a execução de uma política pública. Ou seja, o que eu preciso para fazer uma política pública? O que eu preciso de financeiro, de equipamentos, de materiais, humano, perfil, de pessoas, força de trabalho, quais são os suportes que eu vou precisar, tudo isso envolve os insumos. Mas na próxima aula a gente vai explicar
cada um dessas estruturas de política pública, cada um desses indicadores do PPA e cada um dessas classificações aqui de desempenho. Isso aqui despenca em prova, já vou dizendo para vocês, isso despenca em prova e eu preciso detalhar para vocês essa estrutura, essa camada estrutural e o relacionamento delas com os indicadores do PPA e de desempenho. Então, aí fica realmente para a próxima aula a gente conversar um pouquinho sobre toda essa estrutura e, de fato, pessoal, isso despenca muito em prova. Inclusive, nós temos aqui várias questões, até mesmo do PPA passado, que cobrou esses assuntos aqui dessa estrutura mais lógica de planejamento do PPA, ok? Bom, a gente só começou aqui falando dos principais conceitos, principalmente da dimensão estratégica, que é um conceito muito mais denso, muito mais abstrato, né? A gente precisa abstrair muita coisa, mas na próxima aula a gente vai fazer muitas questões sobre esse assunto, trazer questões práticas que envolvem esse assunto e vai ser bem interessante, tá? Então aguardo vocês na próxima aula que a gente vai continuar falando sobre Plano Plurianual, Lei do PPA 2024 a 2027. Então, até lá, pessoal. Tchau, tchau!